Bora acordar porque o episódio 2 de Invasão Secreta já está entre nós. E eu vou trazer aqui uma análise do segundo episódio com spoiler, é óbvio. Quer saber com todos os detalhes? Então fica aí. Fala pessoal, eu sou Luciano Teixeira e de novo falando mais baixinho porque eu tô gravando na madrugada para trazer em primeira mão tudo sobre o episódio 2 de Invasão Secreta. Esse episódio continua num estilo bem mais lento, né? Tanto quanto o primeiro episódio, esse episódio consegue ser mais lento que o primeiro, mas tem coisas bem interessantes e claro que é um pouco difícil talvez das pessoas assimilarem essa mudança que foi o MCU até hoje, como está sendo essa série até agora, muito mais adulta, muito mais lenta e muito mais séria. Mas é interessante, mas é complicado, é difícil, tá? O que acontece, né? O episódio já abre com cenas de Capitã Marvel lá em 1995 e depois corta para 97, quando tem alguns Skrulls que já estavam refugiados na Terra, encontrando com o Nick Fury e com o Talos. E lá o Nick Fury encontra o Gravik, criança bem pirralho ainda, e a partir daí ele faz aquela promessa, né, de que esses Skrulls ajudem ele na segurança da Terra e por consequência o Nick Fury ia achar um lugar para eles morarem. Só que o Nick Fury acabou sumiu do mapa por vários anos e deixou eles basicamente abandonados, o que causou essa revolta do Gravik, o grande vilão da série. E isso complicou porque é a partir daí que tá rolando todos esses atentados e o Gravik tá tentando tomar o poder da Terra e ficar com a Terra para si. Logo depois, dentro de um trem, o Talos e o Nick Fury estão ali conversando e o Nick Fury faz perguntas e pergunta para ele o que realmente aconteceu que ele não sabe. E o Talos revela que 1 milhão de Skrulls estão na Terra e o Nick Fury nem sabia, achava que era só uma meia dúzia que estava ali. E não 1 milhão, então é muito mais grave do que Nick Fury realmente pensava. E isso complica bastante realmente, né? Porque eles estão em todos os lugares, todo lugar que possa imaginar tem Skrull. Eles estão infiltrados em tudo. A coisa é muito mais grave realmente. Depois corta ali para o corpo da Maria Hill, né? Que na verdade está no caixão. O Nick Fury conversa com a mãe meio que culpa ele, porque o Nick Fury dá a entender que a culpa foi dele e tal. Aí é uma cena bem comovente. Depois a Gaia, junto com o Gravik, vão numa reunião, que é uma espécie de conselho mundial, que várias pessoas desse conselho são Skrulls. Na verdade, todos eles, tem umas 5 pessoas ali, né? A primeira-ministra do Reino Unido, várias outras pessoas ligadas à ONU, tem um monte de gente ali. E todos são Skrulls, são líder de Estado, e eles são Skrulls infiltrados realmente. Olha só. E o Gravik acaba entrando em contato com eles, ele acaba explicando qual é a ideia. Alguns desses conselhos não aceitam isso e acabam sendo forçados, uma acaba não aceitando e vai embora. E aí eles nomeiam o Gravik como um general Skrull, como um líder realmente de todos eles. Então a ideia realmente agora dos Skrulls é causar essa revolução na Terra, destruir absolutamente toda a humanidade, ou pelo menos tomar conta dela, né? Junto com esse conselho. Então todo o mundo, né, a parte do governo governamental, boa parte está sendo governada sim por Skrulls e ninguém faz a mínima ideia. E aí logo depois já corta pro Rhodes, que tá com parte desse conselho, mais outros que não são desse conselho Skrull. Ele tá sendo interrogado pelo que aconteceu na Rússia, estão culpando o Nick Fury e ele tá lá em nome do presidente tentando dar umas explicações. Ele fala algumas coisas, sai fora, marca uma reunião com o Nick Fury e acaba demitindo o Nick Fury, que acaba pedindo ajuda pro Rhodes e o Rhodes não ajuda. E aí eles citam os Vingadores, e o Fury diz que não quer chamar os Vingadores, o Rhodes não concorda com as ideias do Fury e acaba demitindo ele. E aí fica a questão, né? Será que o Rhodes realmente é um Skrull? Eu acho que pelo jeito com que ele agiu com o Fury, ele pode ser realmente um Skrull sim, porque ele tá tentando boicotar o que o Nick Fury tá fazendo, né, para tentar deter os Skrulls. Então, pra mim, eu achei que o Rhodes tá bem suspeito ainda, tá? Um dos Skrulls acaba sendo preso pelos russos, o cara é torturado. E aí depois daquele monte de tortura, ele acaba entregando tudo. Ele acaba revelando alguns planos do Gravik.
Sim, então ele revela o que está acontecendo lá na base dos Skrulls, que o Gravik está criando uma máquina para ampliar os poderes dele. E isso é tenso pra caramba também, né? Só que o episódio leva 1 hora para explicar coisas bem básicas, assim, algumas reviravoltas que não são tão grandes, basicamente é isso. E o final do episódio, aí sim, o Nick Fury, depois de demitido, tá chegando em casa. E aí a esposa dele é uma Skrull, mas quando ele entra em casa, ela se transforma, né, na esposa humana. E aí fica a dúvida, será que o Nick Fury sabe realmente que ela é uma Skrull ou ela é uma infiltrada? Ela tá se passando pela esposa do Nick Fury. Isso a gente não sabe, não tem como saber. Mas essas são as primeiras impressões do episódio 2 de Invasão Secreta. Assim que tiver mais detalhes, eu trago aqui. Eu vou deixar aqui na tela a playlist completa e mais um vídeo falando tudo sobre Invasão Secreta. Até mais!